E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Estava aqui pondo o celular aqui para correr o tempo aqui, mas chegamos a um ponto que nós vamos continuar com nossas aulas aqui. Hoje falaremos sobre o nosso curso, como já está grifado aqui, o nosso curso de História ele é completo, isso mesmo, o curso completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Dá só tentar dar um ajuste aqui no foco aqui da câmera aqui, porque o foco aqui dessa câmera aqui ela está com problema, mas vocês estão conseguindo me ver aqui, estão conseguindo ver aqui bonitão aqui o cartaz, como vocês podem observar. Olha só, dá para ler, tranquilinho, dá para ler sim. O curso de História completo para concursos e vestibulares. O e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Instrução, celular para mensagem 3291650267 e o professor que sou eu, chamo Aldrin, isso mesmo, Aldril. Ok, beleza, tudo bem? Então tá, a câmera tá desse jeito, mas tá dando para você me enxergar. Tudo bem. Então, pessoal, vamos continuar com a nossa ladainha. Professor, você já falou isso, mas vou falar de novo. O e-mail historiacomp1@outlook.com. Facebook Instrução. Celular para mensagem 3291650267. E o site do curso, curso de história completo.webnote.com. Não tá o professor porque eu não pus, né? Ah, mas tudo bem. Então tem alguma coisa diferente. Vou tentar arrumar aqui de novo o foco da câmera. Ela, tá vendo? Ela melhora, mas depois piora. Mas tudo bem. Vocês estão conseguindo me ver. Vamos deixar esse professor deixa a câmera de lado e continue com sua aula. Tudo bem? Vou continuar com a minha aula, mas primeiramente, antes de continuar com a minha aula, eu vou beber um pouco d'água. Minha garganta está seca. Pessoal, hoje é um novo dia, um novo tempo. Qual é o conteúdo, professor? Isso mesmo, História do Brasil 7. Exatamente, estamos já na parte 7 da História do Brasil. Quando eu vou pôr no água aqui, eu vou falar uma coisinha para vocês. Hoje falaremos sobre o ciclo do ouro. Muito interessante, século XVIII e tudo mais. O senhor Biscuit vai aparecer aqui agora, porque Biscuit você quer água? Ele não quer água. O Biscuit ele não quer água. Você pensou que era o que isso aqui, senhor Biscuit? Senhor Biscuit, você quer ser apresentado para os alunos do nosso CHC? Sim, eu quero sim. Então tá, tudo bem. Olha aqui o senhor Biscuit aqui, ó. Senhor Biscuit, o mascote aqui do nosso CHC. Pessoal, falando sobre o século XVIII, né? Quando entramos aí na fase do ouro, né? No Brasil e tudo mais. Falaremos sobre o controle, né, da fiscalização e tudo mais, falaremos sobre os impostos e características. Pessoal, primeiramente, hoje é sexta-feira, isso mesmo, hoje é sexta-feira. Professor, hoje é sexta-feira, você está gravando aula? Sim, são 11, quase 5 para as 11 da noite, exatamente, estou aqui gravando aula para você, meu aluno do nosso CHC. Muito obrigado pelos elogios e também muito obrigado pela confiança que você está pondo no nosso CHC. Beleza? Tudo bem? Professor, ainda mais sexta-feira, hoje é feriado, você está dando aula exatamente 1º de maio, Dia do Trabalhador. Exatamente isso, o Dia Internacional do Trabalho, senhor Biscuit. Exatamente. O senhor Biscuit está perguntando se em outras partes do mundo existe o Dia do Trabalho comemorado no dia 1º de maio. Exatamente, existe sim. Professor, o que é o 1º de maio, professor? O que aconteceu? Uma coisa muito interessante, pessoal. Em 1886, uma manifestação em Chicago com os operários, né, trabalhadores, dá uma revolta toda, dá um quebra-pau danado entre trabalhadores e policiais e muita gente sai feridos e mortos, né? E é comemorado esse 1º de maio em recorrente esse conflito e tudo mais entre os trabalhadores. Por quê, pessoal? Nós estamos falando aí, 1886, perto ainda da Revolução Industrial, ou seja, os trabalhadores reivindicavam, nesse caso aí, menores horas de trabalho, melhores salários, melhores condições de trabalho, entre outras coisas. Mas essas manifestações eram muito ligadas à parte de anarquismo, na parte do comunismo, e entre essas coisas não eram bem aceitos, principalmente nos Estados Unidos, nesse caso, né? No Brasil, pessoal, você já tem isso aí lá desde Arthur Bernardes, quando ele consegue, ele já publica também como feriado nacional, mas
vai ganhar mais ênfase ainda quando você lembra de 1º de maio, e nós iremos falar tudo sobre isso aqui, de Arthur Bernardes, entre outras coisas, mas principalmente você que é da Polícia Militar, que cai sobre Polícia Militar de Minas Gerais, nesse caso, que cai a parte de Getúlio Vargas, pessoal. 1º de maio, todo mundo pensa no bom velhinho Getúlio Vargas. Muito interessante. A partir da sua obra do trabalhismo e tudo mais, né? Você tem no 1º de maio as comemorações cívicas que ele faz, aquelas coisas todas, anunciamentos de novas leis trabalhistas e tudo mais, beleza? Exaltando o nome de Vargas, principalmente aí dentro do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Ou seja, o Estado Novo, falando aqui, é o golpe que Getúlio Vargas dá. Professor, você está falando de história do Brasil ainda, nós estamos ainda lá no começo ainda, professor. Tudo bem, meu aluno, estamos lá em 1600, 1700. Calma, meu aluno, mas hoje é 1º de maio, hoje é feriado, então resolvi falar um pouco sobre o 1º de maio. Beleza? Mas vamos passar aí para a história do Brasil 7. Ciclo do Ouro. Interessantíssimo para a sua prova, pessoal. Primeira coisa que eu quero falar sobre vocês é a conquista do sertão. Pessoal, já falamos já sobre a União Ibérica e é interessante falar que a partir da União Ibérica você tem o sumiço do Tratado de Tordesilhas e, como eu já falei para vocês, isso influencia muito na extensão do território brasileiro rumo ao oeste. Tranquilo, pessoal? Mas é interessante nós falarmos aqui que o principal chamatriz, a principal obsessão da coroa portuguesa era o quê? Os metais preciosos. Porque, pessoal, nós estamos vivendo num sistema econômico chamado de mercantilismo, né? E ter metais preciosos é de suma importância para um Estado forte e tudo mais. Portugal, tendo aquela decepção toda no descobrimento do Brasil, aquela coisa todas mais, e vendo as prosperidades das colônias espanholas, ele começa já a tomar iniciativas para o achar esses metais preciosos, né? Já falamos do ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, mas o mais interessante deles era o tal do ciclo do ouro, né? E no final do século XVII, eles conseguem achar o tal do ouro. Beleza, pessoal? Mas, interessante, pessoal, nós distinguir duas coisas aqui. As chamadas entradas e as chamadas bandeiras, né? As entradas, pessoal, primeiramente, eram financiadas pelo governo, eram de ordens do governo, né? Já as bandeiras já eram particulares. Tranquilo, pessoal? Primeira diferença entre as duas. Já temos entradas aí já com Vespúcio, já, né? A partir aí vai a partir de Cabo Frio e tudo mais. Ele sai para a busca do ouro. Você tem o caso aqui de Pero Lobo, a mando de Martim Afonso, que também vai à procura de ouro e até a linha de Tordesilhas e tudo mais. Mas as bandeiras, ou seja, os bandeirantes, esses que vão dar mais influência a essa caça da procura do ouro. Tranquilo, pessoal? Então, as bandeiras, pessoal, elas passam as linhas imaginárias de Tordesilhas que agora já estão pro beleléu, né? Eles vão à busca de índios, né, para escravizá-los e levá-los para as plantações, né, para os engenhos de açúcar e o tão sonhado ouro. Pessoal, nós tivemos algumas diferenças, né? Nós tivemos alguns tipos de bandeiras. E nesse caso, essas bandeiras podem ser, no caso, de aprisionamento de índio para a escravidão, como até mesmo para combater quilombos, né? E até mesmo também para procurar ouro, que é então que estão sonhados. Então nós temos um tipo de bandeira que é chamado de apresador, né? Que é a captura de índio para vendê-los como escravos, né? Para os engenhos. Aí você tem o caso aqui, pessoal, de Antônio Raposo Tavares, né? Muito interessante, em 1628, esse cara ele resolve fazer uma bandeira, né? E vai até essas vilas jesuítas
espanholas e captura esses índios. Tranquilo? Pessoal, beleza? Tudo bem? Só que, pessoal, a bandeira de aprisionamento, né, de apresador, né, o caso de você capturar o índio, ela não é uma bandeira de povoamento. Pessoal, é certo eu falar que Ciclo do Ouro é uma forma de povoar o sertão, né? O oeste, aquela coisa tudo mais, o interior? Verdade. Mas esse caso aí de bandeira de aprisionamento de índios, ela não se caracteriza como uma forma de povoamento. Ela só vai lá, pega os índios e tudo mais. Mas essa bandeira aqui é interessante, pessoal, porque ela impede, né, a ocupação espanhola em alguns locais, como no caso aí de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e entre outras coisas mais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Outro tipo de bandeira nós temos a prospector, né, que é a chamada de busca de pedras preciosas, né, a tão sonhada que eles queriam, né, tanto. E a sertanismo, né, que eu já aqui quase sublinhei tudo já, mas eu vou fechar aqui. Opa, quase foi de novo. Que é o que? Combater índios, né? No caso aqui, que vai sublinhar tudo de novo. Outra nós, hoje tá bravo. Combater índios e também combater os quilombos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então vamos continuar aqui a nossa aula aqui falando alguns tipos de bandeira. Mas é interessante que os bandeirantes serão as pessoas que vão em busca desse ouro e tudo mais. Você tem as tais das cartas rédeas, pessoal. Eita, nós, o negócio está sublinhando tudo. Você tem a tais das cartas rédeas, que era dado, pessoal, como todas as jazidas dentro da colônia portuguesa era pertencente à coroa. Qualquer jazida encontrada em território português era exclusivamente pertencente à coroa portuguesa. Beleza? Tranquilo. Mas essa carta régia, pessoal, que era dada a esse bandeirante, ela dava, nesse caso, esse donatário, essa coisa, o direito de explorar esse jazida. Mas só que a jazida era de domínio, era de direito, né, da coroa. Beleza? Pertencente à coroa. Mas esse cara, ele vai, dado essa carta régia, o direito dele de explorar. Então, como eu já falei para você, pessoal, as bandeiras são iniciativa privada, né? Quem vai fazer isso são pessoas com seus capitais e tudo mais. As entradas são financiadas pela coroa. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Mas essas cartas régias davam a esse direito de explorar mediante que esse pessoal pagasse alguns impostos. Nós iremos ver alguns desses impostos mais na frente, mas vamos continuar falando aqui. Em 1695, fim aqui do século 17, você vai encontrar as primeiras descobertas de ouro em Minas Gerais. Em Sabará, a cidade de Sabará, hoje atualmente Caeté. Tranquilo, pessoal? Você tem a tal da tradição, né, que fala que Fernão Dias ganhou lá com seus 60 anos, ganhou a carta régia, montou uma bandeira e foi explorar e tudo mais, encontrar o ouro, né? Ele estava em busca da tão sonhada Serra das Esmeraldas, mas no caso ele acha as chamadas turmalines, é uma pedra verde, né, de coloração verde, que se parecia com uma esmeralda e ele achava que tinha achado as esmeraldas. Mas só que Fernão Dias faz, ele morre. E o seu genro, Manuel Borba Gato, né, Borba Gato, consegue descobrir as primeiras jazidas de ouro. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Essa primeira parte do ciclo do ouro, interessante você saber algumas coisas aí. Mas o interessante agora é a parte do controle. Em 1702, pessoal, você tem a criação da Intendência das Minas. Pessoal, o negócio travou aqui agora, mas vai voltar, eu confio, voltou. É interessante, pessoal, que a coroa, além de dar esse direito de explorar, ela também produziu um mecanismo de fiscalizar e de controlar essa exploração, né?
através do que? Em 1702, a criação da Intendência das Minas. Para quê? Recolher os impostos, que eram o direito dos particulares de explorar, mas mediante o pagamento de impostos, e também coibir o tal do contrabando, ou chamado Santo do Pau Oco, aquelas coisas mais que o pessoal, né, aquelas lendas e tudo mais, lendas não, né, coisas que aconteceram até de verdade mesmo, o tal do Santo do Pau Oco, né, entre outras coisas. Você tem aqui também, pessoal, a implementação do primeiro regimento mineral, né, que vai ser o quê? O primeiro código de mineração do Brasil. Então, são meios, né, são mecanismos para coibir o contrabando e também para cobrar, recolher os impostos. A criação da Intendência das Minas. Beleza, pessoal? Mais ainda à frente, em 1725, você tem a proibição do transporte do ouro ou em pó ou em pepitas. Ou seja, para fiscalizar e para controlar e evitar o contrabando, né, e aquelas coisas outras mais, você tinha a proibição agora de você transportar o ouro em forma de pó ou de pepita. Ou seja, agora você teria que levar esse ouro a uma casa, esta casa iria fundir esse ouro em barras, e nessa barra iria se pressionar o brasão da coroa, né? O selo da coroa. Ou seja, você tem aqui a criação das casas de fundições, né? Ou seja, quer dizer que aquele ouro significa que ele passou por uma casa de fundição. Então, nesse caso, ele está sendo controlado e fiscalizado pela coroa. Tranquilo, pessoal? Beleza? Matamos aí mais um pedaço. O ouro, como eu já falei para vocês, era monopólio da coroa, mas a exploração era feita sobre arrendamentos, ou seja, a pessoa, né, o ouro, a jazida, como eu já falei, era de propriedade da coroa portuguesa, né? Mas a exploração era dada aos particulares através dos arrendamentos chamados datas ou lotes. Beleza? Onde essas pessoas tinham o direito de explorar, mas mediante o pagamento dos impostos. Tranquilo, pessoal? Passaremos agora para a nossa próxima parte, a parte dos impostos. Iremos falar aqui, três, né, nesse caso aqui, mas um de muita importância que você pode observar aí, que está sublinhado, está em cor diferente, é muito importante, pessoal, muito importante. Mas vamos falar agora do imposto chamado de quinto, né? O que era o quinto? Era o 20% cobrado sobre a produção do ouro e tudo mais, aquela coisa. A captação era o imposto sobre os escravos maiores de 12 anos, né? Esses impostos, pessoal, como eu já falei, era sobre aquele particular que estava explorando aquela mina, aquela jazida. E nós temos um outro imposto também criado, pessoal, a tal da chamada da derrama. É muito importante você saber a tal da derrama. Por quê, professor? Eu sei que a derrama está ligada a alguma coisa. Exatamente. Pessoal, interessante saber. O ciclo do ouro, eu vou falar mais à frente aqui, mas eu vou falar de uma vez já aqui. O ciclo do ouro, ele é uma parte de prosperidade para a coroa, que é aquela coisa que ele tão achava, que ele tão sonhava em encontrar. Mas, nos locais das minas, você tem os principais conflitos que vão ter durante a colônia. E a tal da derrama vai influenciar um desses conflitos. O que era a derrama? Primeiramente, limite de arrecadação. Se não paga, o pato. O que eu quero dizer sobre isso? Você tinha um limite de arrecadação que aquele tal lugar tinha que ter sobre o ouro. Se ele não chegasse a esse limite, toda a população teria que contribuir para chegar ao tal limite. Beleza, pessoal? Tranquilo. Isso vai tudo bem. Mas a partir do momento que o ouro começa o seu declínio, você observa o quê? Pessoas vão ficar pobres.
né? E o que vai acontecer? O governo, a coroa, né, nesse caso, vai querer cobrar esses impostos atrasados, o tal da derrama. Então, pessoal, um cara chamado Furtado Mendonça, governador de Minas Gerais, ele vai cobrar esses impostos atrasados, o tal da derrama, em Minas Gerais. Isso vai levar a uma insatisfação, pessoal, muito grande, que vai levar a uma revolta à Inconfidência Mineira. Tranquilo, pessoal? Mas isso é pau de outra hora. Tranquilo? Nós vamos falar sobre a conjuração baiana e a mineira, tudo tranquilamente numa outra aula, beleza? Reservado só para as duas. Muito interessante, mas a derrama é interessante você saber. Então, pessoal, em 1760, século XVIII, aqui você tem o auge da mineração no Brasil. Depois de 2 anos, essa mineração começa a cair. Começa o seu declínio da mineração e você observa que a saída do pessoal das minas e indo para a cidade e tudo mais, aquelas outras coisas. Mais para frente aqui, então, 1760, você tem o auge da mineração. 2 anos depois, o troço começa a cair e o declínio do ouro. Beleza, pessoal? Mas as características importantes. Interessante nós observarmos aqui também, pessoal, a Guerra dos Emboabas. O que foi a tal da Guerra dos Emboabas? São Paulo reivindicou só eles versus os estrangeiros. O que eu quis dizer com isso? O descobrimento das minas, pessoal, São Paulo, a vila de São Paulo, ela queria, de qualquer jeito, reivindicar ela unicamente, aquele pessoal e tudo mais, eles explorarem aquelas minas. Só que os estrangeiros, baianos, entre outros, né, chegaram nesses locais para também explorar. E começa essa briga entre esses dois pessoais, né? Os emboabas, né, no caso os estrangeiros, contra o pessoal que reivindicavam que tinham descoberto o ouro, os paulistas nesse caso. E vai gerar a Guerra dos Emboabas. São Paulo sai perdendo e tudo mais, mas depois tem outras recompensas e tudo mais, mas já falei sobre a Guerra dos Emboabas. Ok, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tranquilinho? Beleza. Outra característica interessante nesse caso aqui é a corrente migratória. Pessoal, a partir da descoberta do ouro, vai gerar no Brasil uma grande chegada de imigrantes, né? Principalmente de Portugal, na tal falada febre do ouro, a corrida do ouro. Ou seja, nós iremos ter, pessoal, nesse caso aqui, uma corrente migratória dentro do próprio Brasil, né? Ou seja, o eixo que era no Nordeste vai se deslocar para o Sudeste, né? Várias pessoas irão abandonar o Nordeste e vir para a corrida do ouro, né? Para a busca do ouro, principalmente do declínio do açúcar, entre outras coisas. Nós vamos observar também que o gado vai descer também para o Sudeste e tudo mais, na busca também do ouro e entre outras coisas mais. E o gado vai ser interessante para, vamos dizer assim, para descobrir mais o interior brasileiro, mas o ouro, o ciclo do ouro, vai gerar uma grande massa de pessoas procurando o ouro. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Mas interessante, pessoal, muito interessante. O ciclo do ouro, ele vai gerar o tal do povoamento do interior. Tranquilo, pessoal? Vão começar a formar as cidades. Mariana, Vila Rica, atual Ouro Preto e tudo mais. Então, pessoal, o ciclo do ouro, ele é interessante porque ele começa a fixar o povoamento agora no interior. Ou seja, pessoal, o ciclo do ouro, ele começa a gerar cidades no interior, diferente do ciclo do açúcar, que era a economia açucareira latifundiária, grandes propriedades, uma propriedade, vamos dizer aqui, localidade rural, litorânea, né, aquelas outras coisas mais, mas, diferentemente aqui, você tem o quê? Um povoamento do interior, a formação de cidades
e aquelas coisas a mais. Tranquilo, pessoal? Beleza? Uma sociedade desigual. Exatamente. Vamos ter outros cargos, advogados, artesãos, tudo mais. Minas aqui você vai ter o barroco, né? Arquitetura e tudo mais. Mas interessante falar sobre a flexibilidade. Professor, o que você quis falar sobre isso? Eu lembro que na última aula sobre economia açucareira, né, o ciclo do açúcar, eu falei para vocês que era uma sociedade muito rígida, né? É uma sociedade desigual, formada em estamentos. Ou seja, você tinha o senhor, né, o dono do engenho, você tinha o pessoal, homens livres, claro, não existia só escravos e senhores, existiam homens livres e os escravos. E era muito difícil essa mobilidade de um estamento para o outro, né? Era muito difícil um homem livre se tornar senhor, ou um escravo tomar senhor e tudo mais. Cara, já era fácil a pessoa tomar escravo, mas era muito difícil. Era muito difícil, pessoal, essa flexibilidade dentro da sociedade açucareira, né? Aqui, pessoal, você tem na economia aurífera, né, no ciclo do ouro, você tem aqui uma flexibilidade mais tranquila, né, mais branda. Uma maior flexibilidade dentro da sociedade. Ou seja, um cara que não tinha nada, que não era um nobre e tudo mais, ele podia achar uma mina e tudo mais, achar ouro e ficar rico. Então, nós observamos nesse caso, pessoal, que a sociedade do ciclo do ouro, né, ela é mais flexível do que a açucareira. Beleza, pessoal? E principalmente aqui nós temos a mudança do eixo, né? De Nordeste passa para o Sudeste. E nós temos aqui também a transferência da capital em 1763 para o Rio de Janeiro. Pessoal, o ciclo do ouro é interessante você saber essas partes. Como já falei, vamos passar aí quase 30 minutos. Essas aulas aqui são bem resumidas. Se você quiser alguma coisa a mais, por favor, acesse o site aí, o curso de História completo .webnote.com. Lá você pede um tema mais específico, né? Ou seja, professor, eu quero saber mais sobre o ciclo do ouro. Achei muito resumido. É só pedir lá, que lá eu faço um vídeo mais demorado, mas com mais rico em detalhes, informações e tudo mais. Professor, então isso aqui não vale para nada. Vale sim, tranquilo? Mas, como eu já falei, sempre mais informações, você bem mais preparado para a sua prova, melhor é para você. Beleza, pessoal? Então chegamos aí mais um fim da aula e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço, valeu!